Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de programação orientada a objetos, beleza? Então, hoje a gente vai ver o assunto, né, o conteúdo que a gente vai ver é sobre encapsulamento. Em uma das nossas aulas passadas, a gente viu que a programação orientada a objetos ela é baseada em 3 pilares, certo? Algumas literaturas interpretam como sendo em 4, mas aqui eu utilizo, ela vê apenas 3 desses pilares, que é o encapsulamento, a herança e o polimorfismo, né? Algumas literaturas consideram a abstração como um quarto pilar, mas eu utilizo apenas esses 3 aqui, certo? Nas nossas aulas passadas a gente já viu aqui a herança, não é isso? Que é quando um objeto herda atributos e métodos de um objeto de um tipo, de uma classe diferente, né? E hoje a gente vai ver aqui mais sobre encapsulamento. Então, ó, quando a gente fala em encapsulamento, a gente está fazendo uma analogia à cápsula, certo? Quando a gente vê a palavra cápsula, vamos citar aqui como exemplo uma pilha, né? Uma pilha, ela é um conjunto de componentes lá dentro dela, né? Coisas químicas e algumas coisas que tem lá dentro dela, e ela tem em volta dela uma cápsula, né? Uma capa que protege, que ela protege o usuário dos componentes químicos que tem lá dentro da pilha, né? Ela também protege a pilha do usuário, porque se eu tivesse acesso direto àqueles componentes que estão lá dentro, eu poderia danificar a pilha, né? Eu poderia fazer com que ela deixasse de funcionar. E ela cria um padrão também. Por que um padrão? Porque eu posso utilizar, né? A gente tem alguns padrões de pilhas, tem a pilha AA, a pilha AAA, né? E não importa se ela é Duracell, se ela é Rayovac, né? A marca não importa. Todas as pilhas têm um padrão. Elas podem funcionar diferente lá dentro delas, né? Mas a cápsula é igual, o padrão é igual. Se eu botar uma pilha Rayovac no controle e depois botar uma Duracell, funciona da mesma forma. Então, a cápsula cria um padrão, certo? Então, ó, a proteção, né? Por quê? Porque dentro da pilha, né, a gente tem essa barra de grafite aqui, tem alguns materiais químicos. Se a gente tivesse acesso a eles, poderia ser prejudicial a gente, né? Protege a gente desses componentes que estão lá dentro e protegem também a pilha do que a gente da gente, né? Se eu tirasse essa barra de grafite aqui que tem no meio, a pilha pararia de funcionar. Ela cria um padrão, né? Como eu disse, eu tenho aqui uma pilha Duracell, né? Que ela é uma pilha. Eu tenho uma pilha alcalina, que ela já tem um funcionamento diferente de uma pilha comum, né? Eu tenho aqui uma pilha recarregável, que também tem um funcionamento diferente, né? Ela pode ser recarregada, mas todas as 3, ó, tem o padrão AA, certo? Então, não importa qual dessas pilhas eu use, vai dar certo no mesmo controle, no mesmo brinquedo, aonde eu for usar vai dar certo, né? Na programação, o que é o encapsulamento? É quando eu oculto partes da minha implementação e eu me preocupo apenas com o resultado, certo? Então vamos supor o seguinte, vamos dar um exemplo de uma coisa que a gente já viu, que é encapsulamento, mas que a gente não sabe ainda. Quando a gente cria um atributo, né, um atributo privado, e a gente acessa ele através de métodos públicos, os métodos getters e setters, beleza? Aquilo é um encapsulamento, né? Porque eu estou protegendo o quê? Eu estou protegendo o meu atributo. Eu estou acessando ele através de uma cápsula, né? Que seria o que? Essa cápsula seria o meu método get e o meu método set, né? O getter e o setter são cápsulas que me permitem acessar o meu atributo privado, né? Então, meu atributo está lá bem protegido enquanto eu acesso eles através de uma cápsula. E a gente tem na programação uma coisa chamada interface, certo? Não é a interface gráfica que a gente já estudou, é uma coisa diferente. Uma interface é uma lista de serviços que são fornecidos por um componente, beleza? Quais são as vantagens de encapsular, né? Quando a gente encapsula, a gente torna mudanças invisíveis, beleza? Então, vamos continuar aqui no exemplo da pilha, né? Tornar mudanças invisíveis. Vamos supor que a Duracell lá constrói as pilhas dela de uma forma e do nada ela decide mudar a forma com que ela constrói as pilhas, né? Ela muda algum componente químico lá que ela percebe que a pilha vai ter mais carga, né? Uma vida útil maior. A pessoa que está utilizando aquela pilha, comprou a pilha Duracell antiga e comprou a pilha nova, ela não vai perceber que os componentes lá dentro mudaram, né? Então, essas mudanças são invisíveis para o usuário final.
facilitar a reutilização do código. Por que a reutilização do código? Vamos supor que a Duracell lá tem, a Duracell tem a sua pilha normal, a pilha alcalina e a pilha recarregável, né? Então, eu consigo reutilizar, por exemplo, a cápsula da pilha normal para a pilha alcalina para a pilha recarregável, né? A cápsula é a mesma, né? O que muda é o funcionamento lá de dentro dessas pilhas. Então, eu consigo reutilizar isso, beleza? E reduzir efeitos colaterais também, beleza? Então, vamos tomar aqui como outro exemplo o controle, né? O que é um controle? Um controle de uma televisão, de um DVD, de uma caixa de som, seja lá o que for. Um controle são vários componentes, né, eletrônicos que tem lá dentro, né? Como está citado aqui, ó, aqui são alguns botões, né? Aqui são alguns componentes químicos, componentes eletrônicos, né? E por cima desse controle, né, a gente tem o que? A gente tem uma cápsula, eu vou dizer cápsula, né? A gente tem uma cápsula que permite que a gente acesse apenas os botões, né? O menu, esse outro botão aqui, esse do microfone, aumentar, diminuir o volume, pausar e dar play, né? Então, o que essa cápsula aqui me permite? Permite acessar somente esses botões aqui, ó, né? Se eu não tivesse essa cápsula aqui em cima, eu conseguiria acessar esses componentes, e não é interessante, porque eu posso danificar esses componentes, né? Então, essa cápsula aqui que tem por cima do controle, que a gente pode chamar muito bem de interface, né? Essa interface que a gente coloca em cima do controle permite que o usuário acesse somente aquilo que é interessante para ser acessado, né? Aquilo que não danifique nem o controle, né? E que não confunda o usuário. Então, a tampa do controle é como se fosse uma cápsula, né? Então, na programação a gente vai ver a interface, né? Que é uma das formas de se encapsular, e a gente vai ver dessa forma. Uma interface vai ter aqui, ó, os métodos que a gente vai poder acessar, né? Vamos supor que a interface é isso aqui, beleza? Então a gente tem o botão de menu, o botão aqui de, vou supor que isso aqui é maximizar, não sei, o botão de microfone, aumentar e diminuir o volume, e play e pause, né? Reproduzir e pausar. E aí, ó, aqui na nossa interface a gente vai ter os métodos de ligar, desligar, abrir menu, fechar menu, aumentar o volume, diminuir o volume, ligar o mudo, desligar o mudo, dar play, dar pause, né? E o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que uma classe que eu crie, né, como exemplo aqui o meu controle remoto, eu posso pegar essa interface e eu coloque ela como cápsula do meu controle remoto, certo? Então esses métodos aqui, ó, ligar, desligar, abrir menu, fechar menu, mais volume, menos volume, ligar mudo, desligar mudo, play e pause, são a minha interface, né? Esses métodos são da minha interface. É a cápsula que eu estou colocando na minha classe, beleza? A gente vai ver isso já na codificação, certo? Então essa parte teórica aqui dessa aula eu vou estar finalizando. E eu vou estar mandando a parte prática, né, que a gente vai estar utilizando, beleza?